Depressão não é frescura, não é falta de Deus, não é demônio. Depressão é uma doença da alma e ela precisa sim ser tratada. Depressão é acúmulo de feridas, acúmulo de tristezas, de dores mal resolvidas. Mas a partir do momento em que nós mudamos a nossa forma de pensar e passamos a pensar como Deus pensa, nós trocamos a depressão, o desespero, por uma alegre expectativa. Em Romanos 12:2, Deus nos diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus tem um plano para a nossa vida. E o que Ele pensa são coisas boas a nosso respeito. Tudo que vem na nossa mente, que não é bom, não vem de Deus. Sabe, tudo começa nos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, eles são enganosos. E Satanás sabe disso. E ele vem na nossa mente colocar coisas negativas, coisas ruins a nosso respeito, ao que está acontecendo em volta, para que nós acreditamos nisso. E ele sabe que isso afeta a nossa alma, afeta nossas emoções e nos adoece. Você sabia que na Bíblia existia um grande profeta muito usado por Deus e que teve depressão? Vamos ver? Olha só, em 1 Reis 19, versículo 3 a 9, a gente vai começar aqui pelo 3. Elias teve medo e fugiu para salvar sua vida. Em Betseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando por um dia. Chegou embaixo de um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo por sua morte. Já tive bastante, Senhor. Tira minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Sabe, o que eu acho interessante nesse versículo, nessa história de Elias, é que ele tinha acabado de vivenciar um grande milagre por Deus, onde ele derrotou todo o povo de Baal, todos os profetas de Baal. E aí ele passou a ser perseguido por Jezabel, que tinha muita raiva de Elias. E ele teve que se isolar e se esconder. A partir desse momento eu vejo que Elias ele se sentiu fracassado. Porque por mais que tivesse acontecido tudo isso, Jezabel veio e colocou para todos que ia matar Elias, que não passava daquele dia que ela iria matar ele. E eu imagino o que começou a acontecer na mente de Elias, para ele chegar ao ponto de pedir para Deus para morrer. E normalmente é o que acontece na nossa mente, sabe? Naquele momento, eu vejo que Elias se sentiu fracassado. E esse sentimento, esse pensamento de fracasso, ele passou a acreditar cada vez mais naquilo e que ele não era mais capaz de viver. Muitas pessoas se sentem um fracasso simplesmente porque elas acham que elas deveriam ser perfeitas em tudo. E às vezes porque falham em uma situação ou outra, elas se angustiam, se entristecem ao ponto de se deprimirem. E eu queria dizer para você que você não é um fracasso simplesmente porque você falhou numa situação ou errou em determinada coisa. Por muito tempo na minha vida, eu vinha na minha mente tentando me destruir, tentando colocar na minha cabeça que eu era uma fracassada, que eu tinha destruído a minha família por eu ter me separado. E na verdade, eu comecei a passar a orar e a buscar em Deus e tentar entender toda essa situação que eu tinha vivido, sabe? E Deus colocou no meu coração e tranquilizou meu coração com relação a isso, que nem tudo nem todas as coisas que acontecem são nossa culpa, né? Muitas vezes acontecem outras situações
que outras pessoas também nos causam dano e sempre tem algo que um ou outro fale, né? A gente não pode colocar como se a culpa fosse toda nossa e entrar em desespero por conta disso, sabe? Nós, como cristãos, nós precisamos entender que nem tudo na vida a gente vai conseguir acertar, que a gente não vai conseguir ser perfeito. Só Deus é perfeito. Nós temos que a cada dia procurar sermos pessoas melhores, melhorar naquilo que a gente está fazendo, procurar dar o nosso melhor. Mas ser perfeito, nós nunca seremos perfeitos porque nós somos humanos. Também Elias chega um momento em que ele se compara com os antepassados dele, né? Ele diz para Deus, eu não sou melhor do que os meus antepassados, né? E eu vejo como uma grande armadilha que Satanás coloca na nossa mente com relação à comparação. A gente está sempre se comparando com o outro, se comparando com alguém que está à nossa frente, está melhor do que nós, ou conseguiu algo que nós não conseguimos. Isso é uma grande armadilha que nós não podemos cair, porque nós não somos igual a ninguém e nós nunca seremos igual a ninguém. Cada um, Deus tem um plano para cada um, para nossa vida, para a vida do outro, diferenciado. E não quer dizer que seja um plano menor do que o outro. O que Deus tem para a sua vida é grandioso. Basta você se colocar diante dele e deixar que ele faça. E você vá ouvindo a voz dele e vá prosseguindo. E não dando ouvidos a coisas ruins e negativas. Você não precisa se comparar com quem tem mais do que você. Deus, o que Ele tem para a sua vida é único e é especial e você é amado, assim como cada um de nós somos amados de forma única por Deus. Sabe, não é porque você está vivendo um momento de depressão ou de tristeza, de dor na sua vida, que você é isso que você está vivendo. Você não pode se rotular a ser o que você não é. Você precisa colocar na sua mente que você não é isso. Você acredita, você está vendo o que você está vivendo, mas você sabe que você vai se sair dessa situação, porque você está lutando contra isso. Então você precisa colocar para fora em voz alta e dizer, não, eu não sou depressivo. Eu estou passando por um momento de depressão, mas isso vai passar. Essa é a realidade. Uma outra coisa que também afeta muito e nos leva muitas pessoas para a depressão, é a questão da culpa, né? De você se sentir culpado por todas as coisas, por outras pessoas, sabe? Você querer assumir, abraçar a culpa de tudo na sua vida, né? Você se sente culpado porque seu casamento acabou, então a culpa é sua. Seus filhos se desviaram, a culpa é sua. E não é assim. Cada um tem que assumir os seus próprios erros. Nós somos humanos e nós erramos. E cada um precisa assumir os seus erros. A grande diferença de nós como cristãos é que nós erramos, mas nós não permanecemos no erro. Nós não queremos permanecer no erro. Nós queremos a cada dia avançar para agir de forma melhor, para agir da forma correta. E isso é um trabalhar diário na nossa mente. E por isso nós não podemos aceitar nenhum tipo de culpa e condenação, porque Deus não nos condena, porque Ele conhece a nossa natureza. E se nós estamos em Cristo, se nós estamos caminhando com Ele, a única coisa que Deus faz é segurar na nossa mão e nos conduzir. E juntos Ele vai nos mostrando dia a dia como nós devemos agir. E isso nós temos que deixar Deus agir na nossa mente, nos nossos pensamentos, para que a gente não fique nessa situação onde a gente se encontra nesse momento. Existem muitas situações na nossa vida que nos conduzem também à depressão e uma delas é o desequilíbrio. Muitas vezes nós estamos sobrecarregados demais e essa sobrecarga nos causa dano. Deus, Ele nos convida a sermos equilibrados em tudo. Nós temos o tempo de trabalhar, o tempo de estar em casa cuidando dos filhos, do marido. Cada um tem as suas atividades.
e tudo tem que estar, cada coisa no seu devido lugar. Nada em exagero. Nós temos que ter o nosso tempo de descanso. Muitas vezes, o que está nos trazendo essa sobrecarga é porque a gente quer fazer mais do que a gente pode e do que a gente deve. E não é isso que Deus quer para a nossa vida. Ele nos quer equilíbrio. Estar na igreja, fazer atividades, servir pessoas, cuidar de pessoas, isso tudo é muito importante. Mas nós precisamos analisar o que é o principal para a nossa vida. Qual é o nosso primeiro ministério? É a nossa família. E a partir daí, nós vamos dividindo as atividades de forma controlada, de forma equilibrada. E para você que é cristão e serve realmente na casa de Deus, só um parêntese, muito cuidado para que a sua sobrecarga não está fazendo coisas para o Senhor, como se realmente Ele tivesse pedido aquilo para você e você deixar de lado o que realmente é o seu ministério, que é a sua família. Isso aconteceu comigo e isso é terrível, porque a gente acredita que por a gente estar ali na igreja servindo 24 horas, a gente está agradando a Deus e a nossa casa, a gente chega em casa já está cansado e sobrecarregado e não consegue mais fazer nada, não consegue dar atenção aos filhos, dar atenção ao marido, a tudo na casa e acaba tudo desandando. E acaba que você não consegue nem fazer uma coisa nem outra, e isso também pode te conduzir à depressão. Porque você quer fazer tudo, mas não consegue, porque nós não conseguimos fazer tudo, nós não somos mulheres maravilhas. Então, primeiro seu ministério é a sua casa, a sua família. A partir daí, estando tudo organizado e equilibrado, e você tendo um tempo livre, você vai servir na casa de Deus e colocar ali o seu coração. Mas tudo de forma equilibrada. Continuando a história de Elias, no versículo 5, depois se deitou debaixo da árvore e dormiu, de repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse novamente: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, no monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E aí, no versículo 9, Deus chega para ele e fala: Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? Quando Elias entrou de novo na caverna. E Elias respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando me matar. Então veio um vento forte que separou os montes e esmegalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois veio um vento, terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois o terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave, e quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna, e uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo, Elias? Sabe, o que eu vejo aqui nesse trecho da história de Elias é algo assim fantástico para a nossa vida. Deus, Ele não quer que você fique onde você está. Ele não quer que você fique na caverna, na escuridão, na tristeza, na dor. Não é o desejo de Deus. E Deus, Ele pede para você que você saia. Na verdade, ele chegou para Elias e perguntou: o que você está fazendo aí, Elias? E ele chega para você hoje e pergunta: o que você está fazendo aí? Você não é para estar aí nesse lugar. Levante-se, coma, beba, descanse.
renove suas forças e avance, porque eu tenho ali um plano para a sua vida, todo estruturado. Mas eu preciso que você se levante e se esforce. E juntos eu vou te ajudar. Mas você precisa dar o seu passo. Você precisa querer se esforçar. Nós somos corpo, alma e espírito. Isso não é novidade para você, acredito. E existem depressões que acontecem no nosso corpo. Outras acontecem na nossa alma e outras no nosso espírito. Quando a depressão acontece no nosso corpo e nós lutamos de todas as formas e não conseguimos nos sair, ela é patológica e ela precisa de ajuda de médicos, de remédios, né? De todo um acompanhamento médico com medicamentos. E isso é de Deus para a sua vida, porque nós precisamos cuidar do nosso corpo. E o nosso corpo, quem vai cuidar somos nós e os médicos. E todos os tratamentos que nós fazemos por obediência. Quando é no corpo, você não pode querer resolver com o espiritual. Existem depressões que são na alma, que são decorrentes de todas as tristezas, dores e mágoas e acúmulos de todas as coisas da nossa vida que foram acontecendo e foram se acumulando ali e nós nos deixamos afundar naquela dor. E existem as depressões que são de forma de cunho espiritual, que nesse caso você precisa procurar uma ajuda na igreja, pessoas que possam tirar esses tipos de demônios que estão tentando destruir a sua vida naquela área. No caso aqui de Elias, o que a gente pode ver, Elias, ele estava se deixando destruir por conta de todo o cansaço, por conta de se sentir fracassado. E nesse caso, Deus chamou ele para se levantar e sair daquele lugar que ele estava. Então ele queria que Elias tomasse uma atitude. E ele quer que nós tomemos atitudes na nossa vida. Deus, ele não age sozinho, como se nós fôssemos marionetes. Deus, ele nos dá diretrizes, ele nos direciona o passo que devemos dar, aonde ele quer que nós chegamos. E juntos com ele nós vamos sendo direcionados e nós avançamos, nós damos um passo e ele dá outro passo. E assim juntos nós vamos caminhando. Sozinhos nós não vamos chegar a lugar nenhum. Sozinho você não chega a lugar nenhum. É por isso que existe a igreja. É por isso que existem amigos, pessoas que nos amam, pessoas que querem nos conduzir a sermos melhores. É por isso que na palavra de Deus diz que a gente precisa estar em comunhão com nossos irmãos, para quando nós estivermos fracos, debilitados, nós cairmos, os nossos irmãos nos ajudam a levantar. E quando for o contrário, que a gente estiver fortalecido, nós iremos ajudar outros. Isso é assim que é o cristianismo, é assim que é ser cristão. É assim que é amar e viver e cuidar de pessoas. Entenda que a depressão, ela nos escraviza, ela destrói sonhos, destrói nossos planos. E Deus, ele não vai agir enquanto estivermos na caverna. Isso é uma decisão nossa de sairmos, de nos levantarmos e sairmos da caverna. Deus te convida hoje para sair da condição de vítima, de dor, de falta de perdão, de luto. Deus te convida a ir para o outro lado da montanha. Deus te convida hoje a lutar contra todos esses pensamentos de desânimo que você tem enfrentado. Você sabe o que está te aprisionando. Pare e reflita. O que tem te mantido nesse lugar que você está. Pegue isso, coloque de lado, levante-se e saia da caverna. E quando você estiver lá fora, você vai ver a luz de Deus brilhando. E essa luz, ela vai te conduzir, vai te fortalecer e vai te direcionar. Juntos, você e Deus. Você vai caminhando dia após dia e tudo vai se clareando dentro de você.
É assim que acontece, é assim que Deus faz. Não desanime, não desista. E compartilhe essa mensagem com quem possa estar precisando ouvir.